Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é a professora Vitória. Peço desculpa pela ausência dos últimos dias, mas já estou de volta. E na aula de hoje a gente vai falar sobre o barroco no Brasil. A gente tinha visto na aula anterior, no quintismo, que ainda não era possível dizer que a gente tinha uma literatura autônoma aqui no Brasil. Isso porque os portugueses estavam escrevendo sobre o Brasil para a corte portuguesa, ou seja, toda a obra e todos os escritos desse período estavam sendo levados para Portugal e não circulavam aqui no Brasil, diferente do Barroco. Então, o Barroco é o primeiro movimento literário no qual a gente vai encontrar escritores brasileiros produzindo obras brasileiras que circulam, que vão circular na sociedade brasileira. Mesmo que essa circulação ainda seja um pouco menos difusa. Por quê? Porque no período colonial, principalmente no início do período colonial, havia poucas pessoas que sabiam ler e escrever. Então, ler e escrever era um privilégio da elite local, né? Então, pouco se lia no Brasil. Mas, mesmo assim, o barroco é importante por isso, porque é um primeiro movimento literário no qual a gente vai ver escritores brasileiros produzindo obras aqui no Brasil. Antes da gente compreender o barroco, é necessário compreender o contexto histórico e social. Por quê? Desde a primeira aula, eu estou trazendo para vocês a importância da gente associar literatura e sociedade. Não existe sociedade sem literatura e não existe literatura sem sociedade. Tudo o que acontece historicamente, socialmente, politicamente, influencia a literatura. Então, hoje a gente escreve de uma maneira. Por quê? Porque existem acontecimentos históricos e sociais que fazem com que a gente escreva de uma maneira diferente. A mesma coisa aconteceu no Barroco. Então a gente tem que compreender que o Barroco é um período que vai do século XVI até o início do século XIX. Nesse período, muitos escritores brasileiros tinham o hábito de ir para a Europa estudar, ter uma formação acadêmica. E durante o período em que eles viviam lá, eles foram adquirindo conhecimento, eles foram entendendo as discussões que eram feitas na sociedade europeia e traziam todas essas discussões para o Brasil quando eles retornavam. Então, o Barroco no Brasil foi nada mais, nada menos do que uma tentativa dos escritores locais de discutirem ideias que estavam sendo discutidas na Europa. Há um atraso do Barroco europeu em relação ao Barroco brasileiro. O Barroco europeu não foi até o início do século XIX. Ele foi um movimento que durou, que se expandiu, mas que logo acabou. Aqui no Brasil, não. Esse movimento ele vai se alongar um pouco, porque o Brasil estava um pouco atrasado no que dizia respeito aos movimentos literários da Europa. Bom, a gente tem que compreender que durante esse período houve um enriquecimento da colônia, tá? Portugal investiu muito forte na produção açucareira e na mineração, fazendo com que a colônia enriquecesse de uma forma muito exuberante. É nesse período em que os escravizados foram forçados a vir, né, da África para o Brasil para trabalhar nessa produção açucareira e para explorar a mineração no Brasil. Então a gente imagina, é um período de exploração, tá? Por quê? Porque a escravidão ela começa a atingir o seu ápice e é um momento também de grande riqueza. Não para a colônia, mas para os bolsos de Portugal. Tudo bem? Então é nesse período que o barroco vai se expandir no Brasil. Tudo bem? Então, Bahia, Pernambuco e Minas Gerais são o berço do barroco brasileiro. Nessas três regiões que a gente vai ter aí autores muito importantes produzindo sobre o barroco no Brasil. Como eu falei, o barroco é uma extensão do barroco europeu, tá?
Então, o que estava acontecendo na Europa naquele momento? A sociedade europeia estava em crise intelectual. Por quê? Porque estava havendo uma mudança no pensamento do homem e da sociedade. Até então, a Igreja Católica era responsável por toda a produção intelectual, por toda a produção econômica. A Igreja Católica sempre esteve no centro da Europa, né? Era a partir dela que se discutia questões importantes. No entanto, um grupo de filósofos e pensadores começaram a questionar essa importância. Eles não estavam mais alinhados aos princípios morais da Igreja Católica. Então, pensadores como Martinho Lutero, por exemplo, proporam uma divisão na igreja. Então, eles queriam fazer mudanças na igreja. Esse movimento de mudanças ficou conhecido como reforma. E é a partir da reforma que vai nascer o protestantismo, né? Uma outra vertente religiosa que nasce da Igreja Católica, mas que se diferencia dessa. Tudo bem? Em contrapartida, a igreja não gostou muito dessa revolta, tá? Dessa divisão que se estabeleceu no seio do catolicismo. Então, eles vão propor um outro movimento, que ficou conhecido como Contra-Reforma. Então, a gente tinha dois grupos distintos. Um grupo de pensadores e filósofos que queriam fazer reformas no interior da igreja, queria propor mudanças, né? Queria que o conhecimento das escrituras, da Bíblia, tivesse a oportunidade de chegar para outras pessoas, o que não acontecia, né, até então, e a gente vai ter o outro grupo, que é o grupo de católicos tradicionais que propunham uma contra-reforma, eles se propunham contra a esse grupo de pensadores. Então a gente vê que a sociedade vai ficar dividida nesse período, vai haver uma divisão estabelecida no qual a gente vai ver muitas ideias contrárias, muitas concepções contrárias. Então, a sociedade europeia vai ficar dividida. Para onde a gente olha agora? Para onde a gente deve ir? A gente deve se alinhar mais à reforma ou à contra-reforma? Né? O que a gente deve fazer nesse momento? Então, o barroco está no meio dessa confusão toda, se a gente pode usar essa expressão. Né? O barroco, então, se vê ali dividido entre ideias, concepções que são completamente diferentes. Então, o movimento é marcado, né? O barroco é marcado por oposições. As obras no barroco, as pinturas, a arquitetura, a escultura, vão trabalhar com oposições. Luz e claro, espírito e matéria, desejo e pecado, prazer e pecado. Então, assim, vão ter ideias contrárias, né? Jogos de palavras para marcar essas ideias contrárias que estão acontecendo aí nesse período histórico. Eu trouxe algumas obras de alguns pintores e artistas do barroco para a gente analisar como isso se dá de fato. Mas antes eu vou falar um pouco dos traços do barroco, né? Como eu já havia dito, a literatura e a arte são marcadas por contradições, claro, escuro, bom, ruim. Por quê? Porque o homem está no meio dessa divisão, está no meio dessa confusão de ideias. É muito comum vermos jogos de palavras contrárias. Então, morte e vida, corpo e espírito. Então, o homem, nesse período, se depara com uma grande problemática. Então, ele pensa, para onde eu devo ir agora? Eu devo priorizar a matéria? Eu devo priorizar os meus desejos carnais? Ou eu devo me voltar para o meu lado espiritual? Eu devo falar sobre a morte ou sobre a vida? Eu devo priorizar mais o lado sombrio ou o lado de luz? Então, ele não vai escolher nenhum lado nem o outro, mas o artista barroco vai falar sobre as duas coisas ao mesmo tempo, como a gente vai ver. Além disso, o barroco tem um estilo muito rebuscado. O que isso quer dizer? Os autores dessa época, eles vão usar palavras muito difíceis,
vão usar termos muito difíceis, né? Eles querem impressionar, eles querem chocar. Então, eles não vão ser simples nas palavras, eles não vão ser simples nos gestos. Tudo é muito grandioso no barroco, né? Tudo é muito exagerado no barroco, como a gente vai ver. Outra coisa muito importante e fundamental no barroco é a temática religiosa. Como eu havia dito, está havendo uma briga, né, entre duas concepções diferentes, a reforma e a contra-reforma. Então, o homem nesse período vai buscar na religião uma forma de se compreender, de se entender. Então, a religião nesse período é muito, muito importante. Todos os autores têm uma ligação muito forte com a religião, tá? Então, a gente vai ver personagens bíblicos aparecendo, a gente vai ver que muitos escritores vão falar de Deus, de anjos. Por quê? Porque é o que eles acreditavam naquela época. Eles colocam muita força, né, na espiritualidade. Então é um movimento também espiritual, tá bom? Um movimento espiritual, no qual eles querem mostrar a grandeza da religião católica. Eles querem mostrar que a religião católica tem a sua importância, mas ao mesmo tempo vai haver também críticas. Como eu falei, é um movimento que fala de dualidades, de oposições, ao mesmo tempo em que há um prestígio, né? Querem prestigiar os temas religiosos, também vai ter muita crítica, tá bom? Então, como eu havia dito para vocês, eu trouxe aqui alguns quadros de alguns pintores e artistas para a gente entender como se dava na prática o movimento do barroco. Lembrando que o barroco ele não está presente só na literatura, mas ele está presente nas artes plásticas e também na arquitetura. O barroco nasceu na Itália, tá? É o berço do movimento. Então, muitos artistas saíram da Itália e as suas ideias foram sendo difusas, né, difundidas para o restante da Europa até chegar aqui no Brasil. O Caravaggio, então, é um pintor italiano muito importante, é o maior nome do barroco nas artes plásticas, tá? E eu trouxe aqui 3 obras dele. Então, 2 aqui, eu vou mostrar uma terceira, para a gente ver como que o barroco se deu nas artes plásticas, tá bom? Então, a primeira obra, que é essa daqui da esquerda, se chama São Jerônimo escrevendo. São Jerônimo é uma figura bíblica, tá? Aqui ele tá traduzindo a Bíblia, ele está escrevendo e traduzindo, né, sobre as escrituras sagradas. Ele é um homem que ali no quadro tem um foco de luz. Vocês estão vendo que o fundo tá preto, o fundo tem uma sombra, uma escuridão, mas que mesmo na escuridão há uma luz. E onde está o ponto de luz? Está ali no São Jerônimo, está ali no personagem. Né? Então, no meio da escuridão há um ponto de luz. Olha as cores contrárias: o preto do fundo e o vermelho do manto de São Jerônimo. Então, há ali ideias contrárias, certo? A luz e a sombra, as cores que são contrárias, o preto e o vermelho. O preto simboliza a morte, a escuridão, a ignorância, o fim da vida, e o vermelho significa o sangue, significa a vida, significa que há uma vida ali muito forte, muito presente. Então, no lado de São Jerônimo, há ali uma caveira, que representa também a morte, a passagem do tempo, né? Então, esse quadro ele é construído de dualidades. A luz e a sombra, o preto e o vermelho, a vida de São Jerônimo e a morte, a ignorância e o conhecimento, né? Os livros ali, o escrito representando o conhecimento divino. O que esse quadro quer dizer, então? Quer dizer que São Jerônimo, um homem de carne, né? Um homem que pode chegar à morte, que pode morrer, é um mortal como todos nós, mas que ao mesmo tempo é também um ser espiritual, que mesmo que a morte venha, há ainda
algo muito mais profundo que a gente não consegue controlar, que é o espírito, né? Que é a alma. Então esse quadro ele fala sobre o que é contrário, o que é diferente. Há a morte, mas também há a vida. Há o corpo que vai se deteriorar, né, na imagem da caveira, mas há o conhecimento, há a alma, a alma e o conhecimento vão continuar, mesmo que a morte separe o homem do mundo físico. Então, esse pintor ele é muito conhecido por jogar contra a luz e a sombra. Né? Se vocês forem pesquisar ele no Google, o que mais vai sair é que ele é um mestre dos contrários. Né? E ao mesmo tempo em que ele fala da luz, ele fala também da sombra. Ao mesmo tempo em que ele fala do conhecimento, da vida, ele fala da morte. Esse outro quadro aqui do Narciso faz referência ao mito. Não sei se vocês conhecem o mito de Narciso, mas é a história de um homem que foi prometido que ele iria viver muito, né? Assim que ele nasceu, os pais foram a um adivinho e perguntaram como ia ser o destino dele. E o adivinho então fala, ele vai viver muito, desde que ele não se olhe no espelho, desde que ele não veja seu reflexo, né? Então o Narciso passou algum tempo sem se olhar, sem se perceber, mas houve um momento em que ele se viu no lago. Ele viu seu reflexo e isso gerou a sua morte. Por quê? Porque a partir do momento em que ele se viu no reflexo do lago, ele percebeu que ele era muito vaidoso, ele era o melhor de todos os homens, o mais bonito, o mais harmonioso. Isso fez com que ele se olhasse tanto para o seu reflexo que ele caísse no lago e morresse. Então, esse quadro também fala sobre divisões. Veja que há uma figura real, que é essa figura que se olha, e há uma ilusão, que é a figura refletida. Veja que há uma diferença. O Narciso real é jovem, é belo, mas o Narciso do lago é mais velho, né? Então, essa obra fala sobre as ilusões da vida, sobre a divisão que existe entre a realidade e a mentira, entre a vaidade e a realidade. Então é uma obra também que fala sobre contrários. Ao mesmo tempo em que há a vaidade, em que há a beleza, em que há a harmonia, há também a feiura, há também a morte, há também aquilo que é feio na gente. Então, o ser humano é constituído de duas coisas: o belo, o bonito, o harmonioso, as qualidades, mas há uma outra face do ser humano: a inveja, o ego, a soberba. Então, esse quadro fala muito sobre essas diferenças, esses opostos. Há também um jogo de luz e sombra. Veja que o reflexo, ele não está 100% iluminado, ele tem pontos de escuridão, mas a figura real, sim, ela está bem iluminada. Tá vendo? Então, é essa divisão entre luz e sombra, vaidade e, e qualidade que o pintor quer mostrar. Que ao mesmo tempo que a gente é belo, bonito, a gente também é feio. Né? Que a gente, ao mesmo tempo que a gente tem qualidade, a gente também tem pecado. Outro quadro muito importante desse período é o sepultamento de Cristo. Como eu havia dito, o Barroco vai falar muito sobre a temática religiosa, vocês lembram? Porque a influência da Igreja Católica, por mais que esteja sendo contestada, ainda é muito grande. Então vejamos, há aqui a história do sepultamento de Cristo. Depois de crucificado, ele vai ser enterrado, certo? Olha a diferença do fundo do quadro, que está bem escuro, para o ponto de luz dos personagens. Os personagens eles estão sendo bem iluminados, enquanto o quadro, o fundo do quadro está em escuridão. Há aqui essa mão na lateral esquerda que a gente não entende de quem é. Então, provavelmente tem ou outro personagem aqui, ou que a gente não está conseguindo ver. Enfim, tem essa mão aqui solta, né? Mostrando essa transição entre o claro e o escuro. A mão a gente consegue ver, o corpo ainda é muito difícil de ver, né?
Há aqui também uma ideia contrária. Olha como as mãos desse personagem aqui estão elevadas. O olho elevado e as mãos também. Mas olha como o corpo de Cristo está colocado perto do chão. Então tem uma oposição, primeiro, entre a luz e a escuridão, o alto e o baixo. Cristo é uma figura religiosa. Então ele deveria estar no alto, ele deveria estar perto de Deus, o seu Pai. Mas aqui ele é homem, ele é matéria, então ele vai ser enterrado como todos os homens. Eu não sei se todos sabem a história de Cristo. Eu acho que é muito difícil não conhecer a história dele, né? A alma de Cristo é espiritual, mas ele teve uma vivência humana aqui na Terra. Então, Caravaggio também brinca, né, contra esses opostos. Se ele é Deus, se ele é divino, por que ele está sendo enterrado como homem? Porque ele teve uma vivência humana, carnal, material. Mas isso não impede ele de ter também a sua vivência espiritual. Então há aqui um contraste entre alto, baixo, espírito, matéria, divindade e humano. Tudo bem? Então aí tem as suas contradições também nesse quadro. Trouxe dois artistas brasileiros para a gente ver como é que se dá também essa influência. O primeiro aqui na parte esquerda é o teto da igreja de São Francisco de Assis, uma igreja de ouro preto, que foi construída pelo mestre Ataíde, um dos nossos maiores pintores do barroco. Olha como é grandioso, olha como é exagerado essa pintura. Muito bonita, mas exagerada, né? Tem muitos personagens, tem muitas pessoas, mas ali há no centro, me parece que é a Virgem no centro, né? A Virgem Maria no centro do teto, né? Então o barroco também trabalha com esses exageros. Havia a intenção de se pintar igrejas muito magníficas. Primeiro porque tinha bastante dinheiro naquela época. Então, os governadores locais, eles investiam todo o dinheiro que era ganho, né, com a plantação de açúcar, com a mineração, nas igrejas. Então, a gente vai ver essas igrejas nesse período feitas de uma maneira muito rica, né, a presença de ouro nas igrejas, a presença de grandes fortunas só para pintar um teto, por exemplo, porque havia essa intenção de mostrar a riqueza nacional. Mas, ao mesmo tempo, havia a intenção de ensinar sobre Deus, sobre a igreja para os fiéis. Vejam o que é contraditório, porque ao mesmo tempo em que há um enriquecimento da matéria, há um desejo de se estudar sobre o espírito. É contraditório, né? Ao mesmo tempo em que a colônia enriquece, há um maior investimento aí nas questões religiosas. Dinheiro e religião são contrários, não são? Muitas vezes monges e seguidores de Deus abdicam do dinheiro para seguir a Cristo, mas no barroco não. Dinheiro e religião coabitam juntos, tá bom? No lado direito, aqui a gente vai ter o detalhe do Cristo carregando a cruz, é uma escultura do Aleijadinho. Essa escultura faz parte de outras esculturas maiores, mas eu peguei só esse detalhe para a gente ver. Então, a temática de Cristo, a temática religiosa, que o Aleijadinho vai trabalhar muito. O Aleijadinho é um dos nossos maiores artistas, não só do barroco, mas ele se transforma num artista assim que passa gerações. Olha como essa escultura é bem feita. Então havia um investimento nas artes, as pessoas pagavam para os pintores estudar, as pessoas, no caso a igreja também, né, pagava muito caro para os escultores, tá? Então há um investimento muito grande nas artes nesse período. Olha, impressionante a dobra do Cristo, né, da roupa do Cristo. Como que ele fez isso? Né, eu fico me perguntando. Porque é uma escultura, mas é tão realista que tem até a dobra do tecido. Isso é muito impressionante. E aí eu trouxe para vocês darem uma olhada como que o barroco trabalha as questões religiosas, as questões dos contrários, e como nesse período, principalmente aqui no Brasil, há um investimento muito, muito grande
nas artes. Por quê? Porque a colônia estava enriquecendo e a igreja queria ensinar os seus fiéis, né, sobre Cristo, sobre, enfim, as escrituras. Então eles passam a investir pesado em arte sacra, tá bom? Então a gente viu um pouco das esculturas, a gente viu um pouco dos quadros, agora vamos falar um pouco, então, da literatura, né, que é o nosso objetivo aqui no nosso curso. Vamos então entender quais são os textos mais importantes desse período e quais são os autores mais importantes desse período. A primeira obra literária do Barroco se chama Prosopopeia e é do Bento Teixeira. Prosopopeia é um longo poema escrito em homenagem ao donatário de Pernambuco, Jorge de Albuquerque Coelho. Então, é uma obra que pretende homenagear o responsável pela capitania de Pernambuco. Dizem que Bento Teixeira estava em maus lençóis, ele tinha cometido um crime, ele assassinou a sua esposa, ele foi expulso do Brasil, foi preso, e quando acabou o período de prisão, ele retorna para o Brasil. E ele sabe que ele precisa agradar, ele sabe que ele precisa honrar os governantes para que ele tivesse uma vida mais ou menos digna aqui no Brasil. Então ele fez esse poema longuíssimo em homenagem à autoridade máxima da capitania de Pernambuco, que é o Jorge de Albuquerque Coelho. Esse poema é uma imitação de Camões. Tá? É um poema extremamente rebuscado, de palavras difíceis, e que tem a intenção de louvar os feitios de um homem, tudo bem? Esse poema é marcado também por contradições, por jogo de palavras, por todas as características que a gente viu das obras barrocas, tá bom? Então, Bento Teixeira tem a importância de ter a primeira obra barroca no Brasil. Mas o maior poeta do barroco, sem dúvida, foi Gregório de Matos. Gregório de Matos tem teve uma vivência muito interessante porque ele era filho de pais muito ricos, envolvidos ali no processo da plantação de cana-de-açúcar. Ele tinha pais que eram dono de escravizados. Mas ao mesmo tempo em que o Gregório era inserido nessa cultura rica, exploradora, racista, né, da colônia, ele critica a sociedade. Ele critica o enriquecimento exagerado que vem da exploração. Tudo bem? Então, ele também é contraditório, ele também é uma pessoa extremamente contraditória. Ao mesmo tempo em que ele critica a sociedade de exploração da colônia, né, ele também critica os escravizados. Então, a obra dele é marcada por um racismo bem direto, bem explícito. Ele era contra mestiços, ele é contra, ele fala muito mal da mulher negra, fala muito mal dos escravizados, mas ao mesmo tempo ele também fala mal dos grandes senhores de engenho. Ele fala mal de uma sociedade que só quer enriquecer, que só quer o poder. Então ele é uma figura extremamente contraditória. Como que ao mesmo tempo ele critica a exploração e o explorado? Ele também está inserido nesse período de grandes contradições do Barroco. Sua obra é dividida em fases. Tá? Eu coloquei em fase, mas o certo seria em fases, né? Então vai ter a fase lírica, onde ele vai declamar seu amor pelas mulheres, ele vai falar sobre amor, sobre paixão, tá? Ele vai colocar a mulher ao mesmo tempo em que ela é um anjo que o enfeitiça, ela é também um demônio que o atormenta, né? Contradições. Ele vai falar muito sobre religiosidade, ele vai honrar os santos, Jesus Cristo, foi um poeta religioso também. E, sem dúvida, a fase mais importante do Gregório de Matos é a fase sátrica, né, em que ele vai denunciar a sociedade, ele vai falar mal da sociedade, ele vai criticar a sociedade no qual ele está inserido. Lembrando que ele nasceu na Bahia e escreveu na Bahia, né, criticando ali o poder local. É uma obra subversiva. Por que subversiva? Porque é uma obra de crítica.
É uma obra que vai criticar os poderosos, tá bom? Gregório de Matos era conhecido como Boca de Inferno, porque ele era um poeta muito explícito, ele fala palavrões nos poemas dele, ele fala sobre termos muito baixos, pornográficos, então ele tem uma linguagem direta, uma linguagem explícita, por isso ele ficou apelidado como Boca de Inferno. E além do mais, ele também vai criticar muito, então de, a boca dele, na escrita dele, vai sair muitas coisas pesadas, né, vamos dizer assim. Então eu trouxe 3 poemas dele para a gente discutir. Esse primeiro poema é um poema religioso, que se chama A Jesus Cristo. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido. Antes, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Olha a contradição. Pecado e perdão. São 2 ideias contrárias, certo? Mas que se complementam. Então ele quer dizer assim, quanto mais eu peco, mais eu também tenho me empenhado em perdoar. Olha o jogo de palavras do barroco, né? Se basta a vós irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido. Brandar é gritar, tá? Gemido é aquela coisa que é pequena, que é um som baixo. Então, olha de novo a contradição. Que a mesma culpa que vós há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida já cobrada, glória tal e prazer tão repentino, vos deu como afirmais na sacra história. Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Então, ele está dizendo assim, eu só peco para ser perdoado. Se eu sou uma ovelha perdida, é através do seu perdão que eu volto a ser uma ovelha que se encontra. Então, assim, o barroco muitas vezes é muito complicado de entender porque tem esses jogos de contrário e faz com que a ideia contrária, ao mesmo tempo, seja compreendida. Então, eles usam de contrário para se fazerem compreendidos. Tudo bem? Eu trouxe também um outro poema dele, que ele fala da Dona Ângela, que é uma mulher que ele, né, vai dedicar honras, tá? Então, se a Jesus Cristo era um poema mais religioso, esse poema aqui vai ser um poema mais lírico, que vai falar sobre amor e sobre a mulher amada. Não vira em minha formosura, ouvia falar dela todo dia, e ouvida me incitava e me movia a querer ver tão bela arquitetura. Veja que a repetição de dia faz com que ouvia dia, né, dê essa ideia também de contrário, tá bom? Ontem a vi por minha desventura, na cara, no bom ar, na galhardia, de uma mulher que em anjo se mentia. Lembra que eu falei para vocês que o Gregório de Mato vai ver a mulher ao mesmo tempo como anjo e como demônio? Anjo não se mente, anjo não peca. Mas ele está dizendo que a mulher amada é ao mesmo tempo anjo e demônio. Atormenta, mas traz prazer ao mesmo tempo. De um sol que se trajava em criatura. Metem-me, disse eu, vendo abraçar-me. Se esta coisa não é, que encarecer-me. Sabia o mundo e tanto encha exagerar-me. Olhos meus, disse então por defender-me. Se a beleza eis de ver para matar-me, ante olhos cegueis do que eu perder. Então, há também aí a ideia de que a mulher enfeitiça o homem. Né? Por quê? Porque ela, segundo o poeta, né? Segundo o poeta, ela desperta desejos carnais e que podem ser a maldição dele. Porque lembra, a gente ainda está no período católico. Então, o poeta prefere ficar cego, não ver a mulher amada, não ter desejos pela mulher amada, do que ter pecados. Então, há aí também uma ideia contrária. Como amar, como ter desejo, como ter prazer,
em uma época marcada pelo excesso religioso. O que é melhor, ter prazer ou ter pecado? A mulher, de fato, ela é um anjo ou ela é um demônio? Ela é uma criatura divina ou demoníaca? Né? Então o poeta se vê perdido, ele quer amar, ele quer desejar, mas ele não quer pecar também ao mesmo tempo. Tá? Essa contradição presente no Barroco. E o último poema que eu trouxe dele é um poema que se chama A Cidade da Bahia, mais conhecido como Triste Bahia. Caetano Veloso fez uma música baseada nesse poema. É muito interessante. Coloquem lá depois no YouTube Triste Bahia para vocês verem. Esse poema é uma crítica contra o enriquecimento ilícito da província da Bahia. Então, como eu falei, nesse período há um enriquecimento muito grande, né? Mas há também muita corrupção, há também pessoas fazendo o mal com esse dinheiro. Então há uma corrupção moral. Ao mesmo tempo em que há muito dinheiro, há uma corrupção. Então Gregório vai criticar isso. Ele vai dizer, olha, esse enriquecimento ele só serve para fazer com que a gente se transforme em máquinas, em homens-máquinas, né? Ele não serve para engrandecer o nosso espírito. A gente devia estar engrandecendo o nosso lado espiritual e não o lado material. Tá? Então, também, contradição. Como que a gente pode acreditar em Deus tendo corrupções com dinheiro? Né? Então, é uma crítica. Esse poema é muito moderno, apesar de ter sido escrito há muito tempo. Diz assim: Triste Bahia, ó quão dessemelhante. Ou seja, a Bahia promove desigualdades. Estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado. Rica te vi eu já, tu a mim abundante. Então ele está falando o seguinte: antigamente, Bahia, você não era tão rica assim. Você era pobre, né? Hoje você já é rica. Tu está abundante. Então há também uma contradição: pobre, rico, abundante, empenhado, antigo estado, hoje, tá? A ti trocou-te a máquina mercante. A máquina mercante, esse mercado de cana-de-açúcar, né? Esse mercado que troca o dinheiro por pessoas, né? Que em tua larga barra tem entrado. A mim foi me trocando, Bahia, você me trocou e tem trocado tanto negócio, tanto negociante. Então, há uma troca de dinheiro, mas também há uma troca moral, né? Deste em dar tanto açúcar excelente, deste em dar tanto açúcar excelente, pelas drogas inúteis, que a abelhuda simples aceita do sagaz brichote. Oh, se quisera Deus que de repente um dia amanheceras tão sisuda que fora de algodão o teu capote. Então o Gregório está falando assim, todo esse dinheiro trocado, toda essa riqueza feita, ela não vale a pena, né? Porque é tudo inútil. O homem não se engrandece pela essa riqueza, muito pelo contrário. O homem só vai se deteriorando. Quanto mais dinheiro, mais corrupção. Quanto mais dinheiro, mais podridão humana. Tá bom? Então, o Gregório vai ser muito crítico, ao mesmo tempo em que tem nele próprio contradições, né? Ele deveria ter criticado a escravidão, deveria ter se posicionado mais efetivamente contra a escravidão, mas como ele ia se posicionar sobre a escravidão se ele mesmo era parte de uma sociedade que escravizava? Então ele é contraditório, ao mesmo tempo em que ele critica, essa crítica não chega a todos, mas ele é muito, a poesia dele é importante para ver como é que ele critica então, né, esse mercado explorador, né? Ainda que a gente deva fazer críticas à obra dele, tá bom? Um outro escritor, um outro autor muito importante dessa época foi o Padre Vieira, né? Um jesuíta que veio de Portugal para o Brasil para catequizar os indígenas e os gentios aqui na Terra. Ele é o nosso maior representante barroco na prosa. Ele escreveu muitos sermões. O que esses sermões tinham por objetivo? Ensinar os indígenas sobre os feitos de Cristo. Então, ele era
Ele escrevia sermões, peças, discursos para ensinar os indígenas. Nesses sermões é muito importante a gente ver a linguagem marcada também por contrários. Padre Vieira vai criticar a riqueza, a matéria, tudo aquilo que alimenta a carne, e ele vai privilegiar tudo aquilo que alimenta o espírito. Então ele vai ser contra a matéria e a favor da religiosidade, tá bom? Ele vai ser a favor do conhecimento, mesmo que esse conhecimento seja explorador, né? Mesmo que esse conhecimento retire dos indígenas o direito de ter a crença própria, mas ele vai privilegiar esse conhecimento e afastar a ignorância. Esses sermões têm a presença de parábolas, que são histórias que são contadas na Bíblia para também ensinar os fiéis, e figuras de linguagem sofisticadas. Então, são sermões escritos numa linguagem sofisticada, mas ao mesmo tempo simples, onde se fala de igreja, religião, mas também sobre matéria e carne, então também tem contrários, tá? É isso, eu espero que eu tenha me feito compreender. Qualquer dúvida, vocês já sabem, podem me chamar, estou aqui para isso. E a gente se vê na próxima aula. Eu vou deixar uma listinha de exercícios só para a gente entender melhor tudo que foi passado aqui na aula, tá bom? Vou disponibilizar no grupo e também no Moodle. É isso, gente. Obrigada e até a próxima.